Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nosso Momentos com Palavras. Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 31, está escrito assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar a Jesus. E a multidão estava sentada ao redor de Jesus e disseram-lhe: Eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? E olhando ao redor, a multidão que o rodeava, ouvindo, disse assim: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ele disse: Minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui comigo, assentados comigo, ouvindo o que eu estou falando. E ele termina dizendo assim no versículo 35: Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Amém? O que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? Ela está nos dizendo que quando Jesus veio aqui na terra, ele entrou no mundo pelo ventre de Maria, que foi a sua mãe aqui na terra. Mas a Maria concebeu foi do Espírito Santo de Deus. Jesus, a palavra, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, ele veio ao mundo pelo ventre de uma mulher, porque assim era a forma de você ganhar um corpo nesse mundo. Todo aquele que está nesse mundo sem um corpo terreno é ladrão e salteador. Por isso que Jesus veio em carne. Ele veio estabelecer aqui uma nova família. Ele veio nos resgatar do mundo onde nós estávamos perdidos, de volta a Deus como família. Então as pessoas falaram: Jesus, a sua família, a família terrena, a família corporal, a do corpo, aquela da carne, os irmãos teus de sangue estão aí. Teu irmão, tua irmã, tua mãe. Aqui está dizendo que Jesus tinha uma família terrena. Tinha mãe, tinha irmão, tinha irmã. E eles estavam à procura de Jesus. E Jesus aí conversando com os discípulos e a multidão que se assentava para ouvi-lo, ele disse: Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Meu irmão, minha mãe e minhas irmãs são esses que estão aqui comigo, ouvindo o que eu estou falando. Porque ele falava de Deus, ele falava do Pai. E nós sabemos que Jesus veio na terra estabelecer um reino espiritual. Ele veio estabelecer um reino e não uma religião. Jesus veio restabelecer um reino. Isaías 8, no versículo 9, está escrito: Um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado está colocado sobre os seus ombros. Estava falando de um governo. Jesus veio estabelecer um governo na terra e ele foi morto por isso. Eles ficaram com medo. Até Roma, eles tinham medo, porque ele disse: Eu sou o rei. As pessoas queriam coroá-lo como rei. Mas ele disse, quando estava sendo a Pôncio Pilatos, quando ele estava sendo julgado, e ele perguntou para ele: Você é rei? Ele disse: O Senhor diz. Você diz que eu sou. Ele disse: O meu reino não é desse mundo. O meu reino é espiritual. O meu reino é lá de cima. Ele veio aqui na terra estabelecer um reino para nós. Como família de Deus, nós temos todos e plenos direito a assumir o reino que Jesus veio restaurar para nós. E esse reino foi tomado lá no Éden, quando Satanás enganou Adão e a Eva. O primeiro Adão foi enganado por Satanás e ele entregou
Isso, Adão entregou o reino para Satanás. E Jesus, o segundo Adão, veio restaurar a nós o seu reino. O reino está sobre as nossas mãos. Ele, como Filho de Deus, restaurou-nos o reino que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Então já é nosso. Vamos tomar posse daquilo que nós temos e que Jesus disse: aquele que ouve o que o meu Pai diz e que faz a vontade dele, este é a minha família. Ou seja, nós somos filhos de Deus e estamos aqui para reinarmos na terra. Assim quis Deus nos dar um reino e ele já está em mim, em você. Amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos dos céus. A paz do Senhor. Amém?